emoções negativas. É o primeiro passo. Um dos principais pontos ao desenvolver a inteligência emocional é ser capaz de gerir as suas emoções negativas. Evite saltar para uma conclusão negativa imediatamente e pense que as situações possuem várias opções de saída. Basta você procurá-las. O que quer dizer isso aqui? Às vezes as pessoas, elas vão para o negativo, não vai dar certo. Não vou começar isso aqui. Mas ela não procura buscar, né? Ela não procura ali, peraí, eu vou pensar, vou parar e vou pensar. Talvez dê certo. Vamos tentar? É esse o comportamento que entra a inteligência emocional. Será que é tão difícil? Será que é tão difícil eu começar uma faculdade? Será que é tão difícil eu iniciar esse trabalho? Será que é tão difícil fazer esse tipo de trabalho aqui, ou de um estudo? A gente não pode tornar as pessoas, as situações difíceis, porque você está levando para um lado negativo. Não, eu vou tentar. Se conseguir, bem, se não conseguir, foi uma experiência. É essa dificuldade que nós temos, que nós precisamos trabalhar em nós, que entra o medo, né? Que isso aí é um outro assunto. Então, assim, vamos lá. Como desenvolver? Crie hábitos, né? Para você poder desenvolver essa inteligência emocional. Observe sempre as suas reações. Isso é muito importante. Como está sendo a minha reação diante daquele fato? Ou diante dos fatos, ou diante das situações, ou diante das minhas escolhas. Reduza as emoções negativas. Controle a sua ansiedade. Eu comecei isso aqui, não está dando certo, não. Já no princípio você já não está controlando a sua ansiedade. Isso não vai dar certo, não. Eu vou parar. Controle a sua ansiedade. Espere. Continue ali no caminho que você está seguindo. Não reaja em todas as situações. Às vezes existem situações de risco, ou situações familiares, ou situações no trabalho. Não reaja. Às vezes uma pessoa vem até você e fala uma coisa que você não fez, ou que não é da sua parte, não cabe a você. Não reaja assim, sabe? Pense antes de agir. Você vai estar cuidando da sua inteligência emocional. Saiba até onde você consegue ir. Respeite seu limite. Muitas vezes a gente não respeita nossos limites. Respeite seus limites. Não, até aqui dá para eu ir, eu estou bem, a ansiedade não tomou conta de mim, eu estou conseguindo. Respeite o seu limite. É muito importante também. Precisamos ter o autoconhecimento. Nós precisamos ter uma gestão pessoal, que é administrar as nossas emoções, como nós já falamos. Otimismo. Precisamos adaptar-se às situações. Precisamos ter influências. Como assim? Se eu estou me adaptando ao ambiente e às pessoas, eu preciso ter influência sobre aquelas pessoas. Influências o quê? Positivas. Porque nós estamos ali, como eu estou falando aqui agora, no ambiente social. Né? A gente influencia pessoas. Uma palavra nossa influencia uma pessoa, o nosso comportamento influencia uma pessoa, o nosso exemplo diante das situações, ou o nosso exemplo diário influencia as pessoas. Né? Orientação para a realização. Se oriente, busque conhecimento. A inteligência emocional vem do conhecimento. Então, busque conhecimento. Se precisar de ajuda, busque ajuda. Porque você vai estar cuidando da sua inteligência emocional. Sua inteligência emocional, se a gente analisar aqui o que eu falei, sobre a capacidade, né? A capacidade de identificar e administrar suas próprias emoções. Então, olha a importância da inteligência emocional para a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu futuro, para o seu presente, para o seu futuro. E a inteligência emocional que você teve no seu passado serve de experiência, como eu falei, negativa ou positiva. Não espere só experiências positivas. As negativas virão. O que você não pode é manter uma emoção negativa, como eu falei no começo. Né? Não deve jamais cultivar em você a negatividade. Busque o otimismo nas coisas. Mesmo você vendo um cenário
totalmente adverso a isso, tá? E vou deixar a minha frase. Hoje eu fiz duas, tá? Inteligência emocional não é segurar as emoções, é usar a razão e sentir a emoção. Os maiores obstáculos à paz interior são as emoções perturbadoras, como raiva, medo, apego, amargura, ansiedade e desconfiança. Mas o amor é a fonte de paz, serenidade e plenitude. Por amor a você, conheça suas próprias emoções. Fazer escolhas, tomar decisões. O melhor posicionamento é você, então, buscar conhecimento. E depois que você busca o conhecimento, você vai ter mais segurança para fazer aquela escolha, tomar aquela decisão, e depois você vai ter que ter as experiências. Inteligência emocional é a capacidade de lidar com emoções e sentimentos, conhecer as próprias emoções, se conhecer e ter domínio próprio, que é um dos 9 gomos do fruto do Espírito que Deus coloca à nossa disposição. Precisamos entender como reagir em determinadas circunstâncias e pedir a Deus ajuda para nos fortalecer e termos uma atitude mais madura emocionalmente falando. O que a Bíblia fala de inteligência emocional? Provérbios 2, 3. Se clamares por conhecimento e inteligência, Deus te dará. Jó 28, 28. O temor do Senhor é a sabedoria, aparta-te do mal, é a inteligência. E Provérbios 4, 5, adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueça das minhas palavras. A inteligência emocional te torna mais equilibrado. Você aprende a lidar com as pressões que surgem na sua vida. Você não se desespera. E entendendo o que está acontecendo, você consegue encontrar uma saída para a situação. A inteligência emocional não só nos ajuda, como ajuda o outro. Por exemplo, alguém é agressivo ou te trata mal. Se você for reativo, você só vai potencializar a atitude dele. Mas se você usar a inteligência emocional, você vai entender que ou ele está num dia péssimo, ou ele foi tratado de forma agressiva a vida toda. E ele só sabe agir assim. Um olhar de empatia e uma palavra mansa podem reverter essa situação. A inteligência emocional te ajuda a lidar com seus medos, inseguranças e frustrações. A inteligência emocional te dá 5 benefícios: autoconhecimento, autocontrole, motivação, empatia e habilidade social. Ela te ajuda em crises na família, com amigos e no trabalho. Por exemplo, um chefe que te persegue, um colega que faz fofoca de você. A inteligência emocional te ajuda a compreender o sentimento dos outros. O inteligente emocional sabe se expressar melhor e é mais convincente. Ele não se vitimiza, nem tem pena de si mesmo. O inteligente emocional aprende a lidar com suas emoções e sempre tira proveito do que o acontece. E eu termino trazendo um exemplo de um grande inteligente emocional que está na Bíblia, que é José. A história de José começa em Gênesis 37, continua em 39 e vai até 50. Filho de Jacó, o preferido. Jacó manda fazer uma túnica especial que desperta o ciúme dos irmãos. Eles o jogam num poço, o vendem como escravo. No Egito, ele é vendido para Potifar, que é o oficial do faraó. José vira administrador dos bens de Potifar, mas a sua mulher o deseja e José foge dela. Ela inventa que José tentou agarrá-lo e, com isso, Potifar manda prendê-los.
Na prisão, ele vira o homem de confiança do carcereiro. Lá, ele interpreta o sonho do copeiro, dizendo que em 3 dias ele vai ser liberto e pede que ele não esqueça dele. 2 anos depois, ele vai interpretar o sonho do faraó e se torna o governador do Egito. O mundo fica com fome por 7 anos e José pode mandar chamar seu pai e seus irmãos para morar no Egito e terem uma vida com mais conforto. Todas as rasteiras que José levou não o abateram. Ele seguia em frente e quando ele tem oportunidade de conversar com seus irmãos, ele diz que entende que era necessário ele passar por tudo aquilo que passou para poder salvar toda a sua gente. José é um baita exemplo do que é ter inteligência emocional. Em Colossenses 1:9, que diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, de toda sabedoria e inteligência espiritual. É Paulo falando conosco. Conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual. Paulo, um homem super inteligente, poliglota, que aprendeu a ter inteligência espiritual. Deus quer nos treinar nesta área. O significado de inteligência espiritual é capacidade do ser humano, de acordo com as crenças e valores, em equilibrar sua razão e sua emoção com o mundo e encontrar seu propósito de vida. A nossa inteligência espiritual pode ser aumentada conforme nos relacionamos com Deus. Estar conectado com Deus faz a vida ser mais rica e fazer mais sentido. O inteligente espiritual tem uma fé inabalável, o ajudando a passar pela provação. Você confia que Deus está ao seu lado e vai te ajudar a superar a dificuldade. Te ajudar a ver que você não é melhor do que ninguém. Aprende a ouvir, a prestar atenção e a ter uma palavra de consolo e motivação para quem precisa. O inteligente espiritual transborda paz, mesmo em meio à tempestade. Ele tem mais saúde e essa saúde é mais estável. A inteligência espiritual te conecta com algo maior, te aproxima de Deus e preenche um vazio na alma que todo ser humano tem. Somos mais felizes, pois sabemos que tudo tem um propósito e que Deus não perdeu o controle de nada. Acreditamos em Romanos 8:28, que diz que tudo coopera para o bem. A inteligência espiritual nos fortalece, nos ajuda a passar pela dificuldade. Sabemos que não estamos sozinhos, temos em quem nos agarrar. A inteligência espiritual nos dá a senha de conexão com Deus de forma ampla e irrestrita. A inteligência espiritual permite que Deus organize nossa vida e nos coloque nos seus planos. Nosso exemplo de inteligência espiritual na Bíblia é Paulo, um homem com prestígio, rico, respeitado, se torna cristão e de perseguidor vira perseguido. Fugiu por um cesto de uma prisão, foi expulso de Antioquia, apedrejado em Listra, açoitado, perseguido, sofreu naufrágio, picado por uma cobra, decapitado, mas em nenhum momento vemos ele reclamar. O amor que ele tinha a Jesus o fortalecia. O propósito de sua vida ia além da dor. Sua inteligência espiritual o blindou. Que possamos também seguir o exemplo de Paulo e buscar inteligência espiritual para a nossa vida. E a todos. Então, para a psicologia,
A religiosidade e a espiritualidade são consideradas fatores contribuintes na melhora da qualidade de vida das pessoas, tendo em vista que auxiliam na construção de sentido ou propósito para as ações que realizam e para o futuro que buscam concretizar. A respeito da saúde mental, os estudos demonstram que o bem-estar espiritual atua como um fator protetor para o tratamento psiquiátrico, para os tratamentos psiquiátricos, para os transtornos psiquiátricos menores e diminuição de distúrbios mentais, desde transtornos mentais leves até quadros mais graves como ansiedade, depressão, psicose. Dois cientistas na Universidade da Califórnia identificaram no cérebro humano um ponto chamado módulo Deus, ou ponto de Deus, uma área localizada nos lobos temporais que nos fazem buscar um significado e valores para nossas vidas. É uma área ligada à experiência espiritual. Olha que interessante, né? Trouxe também mais um pouquinho. A inteligência espiritual é um conjunto de habilidades que reconhece as suas diferenças e as dos outros. Sabe que não são mais nem menos que as outras pessoas, nem que os outros seres vivos. Possui a capacidade de escutar, prestar atenção aos diferentes pontos de vista e aprendem de cada pessoa, de cada situação e de cada experiência. Vão além do imediatismo, né? São perseverantes, são pacientes. Seus objetivos e propósitos não são egoístas. Eu não busco espiritualidade por egoísmo, eu quero para mim, só para mim, eu preciso estar bem, eu que tenho que estar bem, as bênçãos têm que vir só para mim. Existem muitas pessoas assim, que buscam espiritualidades egoístas. Então, cuidado também com isso. Aqui é a minha frase. O verdadeiro crescimento espiritual jamais será uma busca individual e solitária. A maturidade é alcançada das vivências, experiências, relacionamentos e da vida em sociedade, quer dizer, o coletivo. A palavra de Deus, ela realmente é uma referência. Se as pessoas procurarem estudar a palavra de Deus, buscar conhecimento, ela vai, inclusive, encontrar, vai entender melhor o que é riqueza. Porque a gente precisa entender e definir, né? A inteligência, hoje o assunto é inteligência financeira. Então, a gente precisa parar para pensar e definir na nossa vida o que é riqueza para a gente. Porque as pessoas, às vezes, acham que não precisa... se eu ficar rico, eu vou me perder, né? Se eu ficar com muito dinheiro, eu vou fazer besteira. Enfim, você precisa usar a sua inteligência, parar e pensar e definir o que é riqueza para você. Porque o que é riqueza para uns não é para outro. Tem gente que acha que ser rico é ter muito, muito dinheiro. Existe uma revista que ela regula isso, a revista Forbes, os homens e as mulheres mais ricas do mundo. Então, isso é algo que não tem nada a ver com riqueza, na minha visão de riqueza. Tem gente que tem muito dinheiro, está em primeiro lugar na revista Forbes, mas não tem paz, não tem família, não tem uma vida espiritual que lhe traga um benefício que nenhum dinheiro pode dar. Então, assim, a Bíblia, até a Rosina falou vários versículos, mas tem um versículo lá em Timóteo também, que o dinheiro é raiz de todos os males. Mas a riqueza não é a raiz de todos os males. O dinheiro, a falta de controle, a falta de inteligência financeira é a raiz de todos os males. Se você não tiver conhecimento, acho que hoje, para mim, o dinheiro de maior valor
digamos assim, entre aspas, né, é o conhecimento. Você precisa usar a sua inteligência, buscar conhecimento, porque você vai saber definir o que realmente é riqueza. Não é, na minha opinião, não é ter muito, é ter tudo. Então, eu defini riqueza na minha vida. O que é riqueza para mim? É ter paz, é você ter uma família, é você ter conhecimento, que isso para mim teria que ser regulado por aí. Quem tem mais conhecimento é que tem mais riqueza, né? E minha vida espiritual. Isso para mim define riqueza. Se eu tenho isso, eu sou uma pessoa rica, né? Porque o meu conhecimento, como a Rosina estava falando, eu vou ser uma pessoa bem organizada, eu vou ter uma organização financeira onde nunca vai me faltar nada. A psicologia financeira avalia as decisões econômicas que tomamos, mas a partir do comportamento humano sobre elas. É interessante pensarmos que nem sempre nossas escolhas são lógicas. Pelo contrário, a emoção costuma se sobressair em nossas decisões e atitudes. Qual o objetivo da educação financeira? O objetivo de uma educação financeira consiste o objetivo de uma educação financeira consistente é o de tornar o indivíduo consciente para todas as decisões que envolvam dinheiro, ou seja, que ele esteja ciente das oportunidades e riscos de todas as ações que pode tomar. Uma educação financeira é importante por conta da segurança que ela proporciona. E descontrole financeiro, porque aí vem a fase adulta ou adolescente com descontrole financeiro. Então, o que é o descontrole financeiro? É a falta de hábito de planejamento, isso acontece muito, forte pressão pelo consumo enquanto símbolo de aceitação social, foi o que eu falei, né? Essa influência do amigo, do parente, do conhecido. O crédito fácil, que tem acontecido muito, as pessoas acreditam naquele crédito fácil e saem comprando, né? Como a Rosina deu o exemplo do cartão de crédito, tem limite, vamos comprar. Comportamento de grandeza, eu preciso mostrar que eu tenho. Satisfação ilusória, se espelhando na vida do outro, de outras pessoas, né? E com tudo isso vem as consequências. Consequências que comprometem a saúde mental. Aí vamos para o consultório, né? Com ansiedade, com insônia, né? Com estresse, divórcios, né? Irritabilidade. Então, assim, a influência na vida pessoal se torna totalmente negativa e se torna um ciclo perigoso. E quantas vezes levando ao próprio suicídio. Essas são uma das consequências, né? Umas das consequências que eu estou trazendo aqui. Então, assim, qual o objetivo da educação financeira? É não acontecer essas consequências. Por isso que a gente precisa ter essa educação financeira. Qual é o objetivo? O objetivo de uma educação financeira consistente é o de tornar o indivíduo consciente para todas as decisões que envolvam dinheiro. Ou seja, que ele esteja ciente das oportunidades e riscos, como eu li, e todas as ações que pode tomar. Por isso que eu trouxe essa parte do objetivo. Então, assim, o cuidado, como eu sempre trago essa palavra, cuidado. Então, eu vou às dicas para a organização da parte financeira. Sair do vermelho. Use sempre uma planilha para controlar gastos e ganhos. Descubra onde pode cortar gasto todos os meses. Comece um trabalho extra para aumentar a renda familiar, se isso for possível. Comece a criar uma reserva de emergência. Aprenda a investir suas economias. Busque conhecimento para você investir. Compre somente o necessário. Não compre somente por aceitação social. Equilibre suas emoções. Se você percebe que você está sem equilíbrio das suas emoções, busque ajuda. Converse com pessoas que você percebe que a vida é organizada. Porque a gente percebe quando a pessoa tem uma vida organizada.
Então, busque ajuda, ou de um profissional, se for por emoções, né? Ou, se não for por emoções, busque ajuda de pessoas que têm conhecimento de organização financeira. Pessoas que você confia, pessoas que você está vendo ali, exemplo dela e da família dela, que são pessoas organizadas, pessoas que possam te dar pontos positivos e dicas para que você se organize financeiramente. O dinheiro não pode controlar você, você que tem que controlar o dinheiro. Ele não pode ter controle sobre você, você que tem que ter controle sobre ele. Então, se você não consegue isso sozinho, sozinha, busque ajuda. Se for emocional, um profissional, né, de psicologia, e se não for das emoções, já é um hábito, né, um hábito errado, assim, de não planejar, busque conhecimento de pessoas que tenham experiências com organização financeira. Vou deixar minha frase. Busque conhecimento, invista em si mesmo, se conhecendo a cada dia. Renove-se, seja humilde e, se preciso, busque ajuda, pois depois que você tem uma base sólida de conhecimento, fica muito mais fácil aprender a investir e lidar com o dinheiro. O primeiro projeto de Deus é a família, que é a base de toda a sociedade. Deus nos dá um conselho e está em Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Seguindo as orientações de Deus, vamos conseguir ter uma família saudável e amorosa. Precisamos orar por nossa família. Efésios 6, 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Deus sabe que nossa família precisa, portanto, devemos lutar por ela com a ajuda de Deus. Precisamos estimular o diálogo para que cada um diga o que pensa e o que sente. Precisamos fazer coisas juntos, ver um bom filme, irmos juntos para a cozinha preparar o almoço de domingo, por exemplo, fazer um passeio. Tudo isso cria laços indestrutíveis. Precisamos estimular o amor na prática, ajudando, motivando, abraçando, dizendo eu te amo. A inteligência familiar permite que pais e mães passem segurança para seus filhos. Eles sabem que ali no seio da família existe um porto seguro. Ao corrigir um filho, precisamos fazer no amor, sem agressão ou sem menosprezá-lo. A família é o bem mais precioso que podemos ter. Ela está conosco nos bons e maus momentos, nos amparando. Deus quer o melhor para nós, e é isso o que ele diz em Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Que você e a sua família consigam viver no amor e em paz. Deus abençoe você. Exatamente isso. Os consultórios, eles ficam sempre com famílias, ou com as crianças, ou com os casais, ou com a mãe desesperada, ou com o pai que busca ajuda. E o mais importante, buscar ajuda sempre, sempre. A psicologia entende a família como um conjunto de relações caracterizadas por influência recíproca, direta, intensa e duradoura entre seus membros. Ajude as crianças a vivenciar novas experiências para entender as dificuldades que outras pessoas enfrentam, falar sobre outras comunidades, instituições de caridade, incentive a ouvir os outros. Um embate com o adolescente é perder tempo. Você tem que ouvir aquele adolescente,
Fala assim, eu entendo a sua opinião, mas você precisa estar atualizado para isso, para poder estar conversando com seu filho sobre certos assuntos. Se não conseguir, gente, pede ajuda. Pede ajuda a um profissional, pede ajuda a um casal, uma mãe que você vê que os adolescentes são tranquilos, são equilibrados. Busque ajuda. Ajude as crianças a identificar seus sentimentos e resolver conflitos com autocontrole. Incentive seus filhos a identificar seus sentimentos. Então, assim, não é você falar que aquilo ali é uma bobagem, uma bobeira. Não, você tem que respeitar aquilo ali, vivencia aquilo ali que seu filho senta, pensa. Tem pessoas, gente, que trocam isso tudo. Vai para o celular quando chega em casa, ou então continua no celular, porque já chega com o celular já no ouvido, ali permanece, e ali continua, e a noite passa, e você não sabe se seu filho está até 3 horas, 4 horas da manhã na internet, porque ele está trocando. Ele precisa de atenção, e a atenção que ele está tendo é a atenção que ele está ali na internet, ou com os amigos, ou com o desconhecido. Tem pessoas que não sabem, gente, que horas que o filho dormiu. Então, são esses cuidados que vão fazer com que a sua família se constitui equilibrada. Não é fácil, não estou falando aqui que isso é fácil, mas é possível. É possível. Bom, vou deixar minha frase de todos os dias. Família bem-sucedida é aquela em que todos exercem seus papéis com autonomia, respeito e responsabilidades. Seus membros são fortes, desenvolvem inteligência emocional através do exemplo. Ainda há tempo, enquanto você está vivo, você pode mudar essa situação que a sua família se encontra. Mas você vai precisar princípios, que ela falou 3 princípios aí essenciais, que é responsabilidade. Você precisa entender que você é responsável, homem, principalmente homem. Homem, você é o cabeça da sua casa. Não importa se você está preparado ou não, mas você é o cabeça. A falta de um responsável, de uma pessoa com responsabilidade, de um homem responsável pela sua família, é o que tem destruído a maioria das famílias. Mas tudo começa pelo homem. O homem que ele tem responsabilidade, ele tem respeito e ele dá exemplo. Se você não tem tido responsabilidade, dá tempo de você passar a ter. Sente com a sua família e assuma a responsabilidade. Coloque as coisas em ordem. O homem tem essa autoridade que já é dele. E a própria Bíblia ensina sobre isso, que o homem é o cabeça. Então, se o homem tiver responsabilidade de sentar e conversar com a família, gente, a partir de hoje vai ser assim, assim, assim. Mas, lógico, com respeito e com exemplo. Eu tenho certeza que dá para consertar. E se precisar de ajuda, você vai ter ajuda. Basta apenas você buscar. Conforme falamos aqui, muitas famílias foram reestruturadas através da palavra de Deus e através da ajuda de profissionais na área emocional. Inteligência nas redes sociais. Nós temos o Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, LinkedIn, Twitter e tantas outras opções para nos distrair. Vivemos a era da tecnologia, onde estamos todos tão conectados, mas infelizmente estamos desconectados de pessoas. Quantas vezes vemos no restaurante todas as pessoas olhando para o seu celular, sem olhar ou conversar com quem está à sua frente? Precisamos ter equilíbrio e dosar o tempo que ficamos nas redes sociais, estabelecer um limite e não ultrapassá-lo. A falta de inteligência nas redes sociais te tira um tempo precioso para fazer coisas em família, para ter um relacionamento com Deus. Muitos estão no final do dia sem ter tido tempo para ler a Bíblia ou conversar com Deus através da oração, simplesmente porque passaram o tempo todo nas redes sociais.
Eu já vi pessoas viajando e, no lugar de desfrutar e conhecer os lugares, ficavam tirando selfies para postar para o mundo. As redes sociais mostram um mundo cor-de-rosa, um Shangri-La ilusório, onde todos estão felizes e bem-sucedidos. As redes sociais também podem ser uma bênção. Podemos usá-la para levar uma palavra de esperança para os outros através da palavra de Deus. Podemos, em época de pandemia, nos aproximar de quem amamos pelo Zoom, por exemplo. Podemos estudar pelos cursos online, buscando informação no Google também. A Bíblia fala do mau uso das redes sociais, segundo Pedro 2,19. Pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Lucas 6,45 diz, porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu vou contextualizar essa frase, porque os dedos digitam do que está cheio o coração. Somos responsáveis diante de Deus pelo que fazemos e falamos. Em 2 Coríntios 5,10 diz, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Que usemos as redes sociais para edificar a vida dos outros, para demonstrar amor e empatia. Não perca tempo com os sites de fofoca, que só te envenenam. Use as redes sociais para crescer, para estudar. Rede social é uma bênção, basta saber usar. Foi isso que eu trouxe hoje, um dia maravilhoso para cada um de vocês. Aí, as redes sociais, como a Rosina falou, ela pode ser uma bênção na nossa vida, como também pode trazer sérios problemas. Então, a gente tem que, como diz o tema hoje, usar a nossa inteligência. A nossa inteligência, porque cada hora a gente vai vendo como as pessoas usam as redes sociais para fazer o mal. Então, hoje, as pessoas elas colocam cada cilada nas redes sociais, os links, principalmente. Uma coisa, eu já trabalho com tecnologia, gente, desde 2003. A primeira empresa que eu trabalhei com tecnologia foi a primeira empresa na região dos Lagos a colocar internet banda larga. Antigamente era só discado, né? E a primeira banda larga lá na região dos Lagos foi a empresa que eu trabalhei. Então, eu já conheço isso há muito tempo. Eu sei exatamente quantas coisas já vi acontecer. São coisas que trouxeram ajuda, a velocidade de resolver as coisas, de solucionar, muito bom, excelente. Mas quantas pessoas que ficavam desesperadas, quantos clientes ficavam desesperados quando a internet parava. Nossa, é algo assim surreal. Então, a gente tem que usar a nossa inteligência. É a única forma de você não cair numa cilada nas redes sociais, a única forma de você não perder o seu equilíbrio emocional, não afetar a sua vida espiritual, não afetar a sua família, não afetar a sua saúde, não afetar a sua vida financeira. É você usar a sua inteligência, você buscar, sabe, você que tem a sua fé em Deus, busque a força de Deus, peça a Deus, sabe, equilíbrio, sabedoria. Cidade de Chicago, sobre o impacto causado pelas relações online, que é a dependência das redes sociais, concluiu que é mais difícil resistir às redes sociais do que dizer não ao cigarro e ao álcool. A dependência provoca uma necessidade incontrolável de se conectar às redes sociais, para se expor e acompanhar a exposição dos amigos virtuais.
A falta de autoconhecimento faz com que muitas pessoas queiram fugir das emoções com que não conseguem lidar. As redes sociais representam uma forma de olhar para fora e tirar o foco do interior, uma vez que obter likes, comentários e compartilhamentos é muito mais fácil do que pedir um abraço, dar um feedback positivo ou falar sobre sentimentos. Além disso, os relacionamentos nas redes sociais são mais superficiais, frios, permitindo que as pessoas escondam suas reais emoções e intenções. A dependência das redes sociais geralmente é desenvolvida por pessoas inseguras, que têm dificuldade de se relacionar e apresentam baixa autoestima. A falta de amor próprio faz com que a pessoa sinta a necessidade de ser aceita, ao mesmo tempo em que não se sente capaz de atender às expectativas dos outros, desenvolvendo o medo de ser rejeitado e criticado. Como a vida nas redes sociais pode ser editada, esses indivíduos podem mostrar apenas a sua melhor versão e seu melhor momento, encontrando salvação nas redes sociais. A consequência disso, são prejuízos seríssimos, como prejuízos no trabalho, nos estudos, na família, nos valores, nas oportunidades de crescimento, passa a não dormir, não se alimenta adequadamente. Então, assim, vícios em redes sociais podem ser um sintoma de alguma outra condição de saúde mental. Muitos clínicos observam sintomas de ansiedade, depressão, fobia social e transtornos de personalidade narcísica em pessoas que passam muito tempo conectadas. Por que as redes sociais são consideradas viciantes? As mídias sociais são viciantes porque somos uma espécie social. A conexão com outras pessoas é a chave para a nossa sobrevivência. A mídia social fornece meios para a conexão social de forma mais rápida, contínua e superpotente. Então, o que mais potencializou na pandemia foi exatamente isso, porque nós precisamos nos socializar. E como nós nos fechamos, isso se potencializou muito em algumas pessoas. Na verdade, na maioria das pessoas. O nome dado à pessoa que tem o vício por internet é cyberviciado. É a pessoa que perde totalmente o equilíbrio, Então, assim, vamos lá. Atualmente, as pessoas precisam ter uma inteligência emocional para lidar com as redes sociais, pois o campo de influência de uma rede social é muito intenso e ilimitado, e extenso também. Antes, você falava com uma pessoa e atingia 10. Hoje, ninguém sabe ao certo quantas pessoas você atinge. A internet é uma ferramenta em construção, com muitas possibilidades desconhecidas. A comunicação pelas redes sociais ainda acontece de maneira aleatória, sem muitas regras. Muitos internautas, muitas vezes, não têm o cuidado no que diz respeito ao teor do que publicam. Me perdi aqui, gente, só um momentinho. No teor do que publicam, e a grande questão é o perigo, de saber escolher a mensagem, e também o receptor, quem vai receber a minha mensagem. Mas o mais importante é analisar o conteúdo que está sendo gerado antes de que seja publicado. Então, nós precisamos tomar o cuidado do que a gente escreve, do que a gente publica, do que a gente coloca como foto, imagem, das nossas convicções. A gente precisa tomar cuidado com isso, Então, na internet existe o perfil pessoal, o perfil profissional, seus posicionamentos. Olha quantas coisas estão incluídas nessa rede social em que você está inserida, Então, assim, tomar cuidado com a sua fala, com a sua postura, porque isso pode prejudicar você tanto na sua família, quanto no seu trabalho, quanto na sua vida. E emocionalmente, isso se torna muito sério, porque quantos são os profissionais hoje, que estão cuidando de pessoas que perderam esse equilíbrio? Eu vou trazer para vocês agora uma coisa muito importante, as características, gente. Fiquem atentos, tanto para você, quanto para os seus filhos, tá? São as características
de um cyberviciado, tá? Não querendo estigmatizar ninguém, vocês tomam muito cuidado com isso também. Ah, fulano então está viciado. Ou então você chega para a pessoa e fala, você está viciado. Não, gente, não é assim que funciona. Você vai ouvir aqui o que eu vou falar, as características, e você vai tomar o cuidado para você e para o outro também, e para os seus filhos. Exemplos. Use a internet para seu refúgio. Enquanto dirige, checa sempre o celular. Necessidade de likes e comentários. Isso tira você até do prumo, muda seu humor. Não deu like, não deu comentário, você fica arrasado. Postagem de ostentação. Dorme tarde ou não dorme? Busca uma vida perfeita. Aí fica olhando a vida de todo mundo lá na internet. Nossa, esse casal tem vida perfeita. Nossa, essa adolescente tem vida perfeita. Fulano tem vida perfeita. Busca essa perfeição na vida do outro e quer ter a mesma coisa. E você não sabe nem se aquilo é verdadeiro, aquela vida perfeita, que na maioria das vezes não é a perfeita. Não dorme sem checar o celular. Assiste TV digitando o celular. Prefere piadas online do que uma boa conversa, umas boas risadas entre amigos e familiares. Anda pelas ruas, casas, trabalho, carro, né? Digitando o celular ou verificando o celular. Deixa de fazer tarefas domésticas normais, diárias. Já deixou de ir a algum lugar, pois não tinha internet. Isso tem acontecido muito. Não vou lá na casa da mamãe, não, mamãe está sem internet. Ou então liga para saber se está com internet. Ou então não quer ir para um hotel, para um lugar maravilhoso, porque não tem internet. Né? Faz refeições em frente ao computador, ao celular. Não consegue ficar sem acessar o computador ou o celular por mais de meia hora. Tem pessoas que tremem, tá? Tem até tremores. Não sente alegria ao estar desconectado. Isso é muito sério, gente. Fica irritado se alguém tira a atenção enquanto está navegando. Às vezes a pessoa está o dia inteiro no celular, no computador. A esposa chega para perguntar alguma coisa, pronto, ele fica todo irritado. Ou vice-versa, a esposa também fica irritada se o esposo perguntar. Às vezes o pai chega em casa já com o celular no ouvido, falando não sei com quem, cuidando não sei de quem, resolvendo alguma coisa para alguém. Mas um filho ou uma filha chega e pergunta alguma coisa, peraí, depois eu falo com você que eu estou ocupado. Isso acontece muito, gente. Então, assim, você já chega dentro de casa grudado no celular e seu filho é o segundo plano? A sua família é o segundo plano? Né? Então, assim, tenta desconectar, chegou em casa, a primeira coisa tem que saber como foi o dia da família, como foi o dia dos filhos, como se passaram durante o dia, na escola, como está a matéria, se vai ter prova. São detalhes que a gente precisa ter essa comunicação com nossos filhos. O esposo chegar em casa e perguntar como está a esposa, né? Vice-versa, a esposa, quando o esposo chegar, ela ficar no celular ali, não está nem aí para o esposo, saber como foi o dia dele. Isso, gente, tem sido muito recorrente, né? Aí que acontece? Vem o quê? Vem os sintomas físicos e emocionais dessas pessoas, que vêm como angústia, ansiedade, estresse, medo, tristeza, tremores, solidão, falta de ar, crise de pânico, dor no peito, dor de cabeça, aceleração de frequência cardíaca. Olha quantas coisas negativas se você perde o equilíbrio emocional diante de uma rede social. Como a Rosina falou, até coloquei aqui alguns aplicativos, mas se eu for falar aqui, eu vou demorar nem sei quantos minutos, porque é tanto aplicativo que você fica assim, quantas coisas que você pode entrar na rede social, e tem pessoas que entram em todas, o dia inteiro, né? Então, assim, recomendações, né? Dicas que eu vou dar aqui, para a gente poder estar diminuindo essa dependência. Tenha autopercepção da sua velocidade de consumo de conteúdo nas redes. Existe até aplicativo para você estar se orientando quantas horas, quantos minutos que você entrou em cada aplicativo ali. É muito importante, isso ajuda muito. Eu tenho pacientes que já fazem isso desde 2020, desde que começou a pandemia. A gente tem esse controle, tanto eu quanto meus pacientes, porque eles trazem isso para a terapia. Isso nos ajuda a ver se diminuiu, se aumentou ou se estagnou, tá?
Consuma formatos digitais de longa duração. Isso aí é o princípio de você estar tirando a sua dependência. Busque, como a Rosina falou, cursos, palestras, mas você tenta conduzir isso. Não, eu assisti 500 palestras essa semana. Não, peraí, então vamos diminuir isso, né? Mescle com conteúdo offline. O que é offline? Fora da rede. Livros, lazer, uma caminhada. Olha para a natureza, vê se aquela árvore ali deu fruto, se esse ano a mangueira deu mais fruto do que ano passado, se aquela flor ali desabrochou, se não, se morreu, se uma planta morreu, se... Esses detalhes, gente, são muito importantes para a gente estar tirando a dependência, valorizar outras coisas. Dê uma ligação para um amigo, para um familiar, pergunte como ele está. Desative as notificações do seu celular, vibração. Optar por aplicativos que fazem monitoramento do tempo do gasto do smartphone, como eu falei. E vou deixar aqui 2 frases para terminar. Vamos lá. Se a rede social apresenta o seu perfil, a pessoa que você é, a capacidade de fazê-la funcionar a seu favor, está em suas mãos. Afinal, você quem a faz. É você quem precisa definir o que quer para o seu perfil. Situações positivas ou negativas. A inteligência emocional molda a maneira que vemos e nos relacionamos com o mundo. Bom dia. Muito obrigado. Gente, na verdade, sempre vai depender, a decisão final vai ser de cada um de nós. Nós é que decidimos exatamente o que fazemos. As nossas escolhas são nossas, nós temos apenas que assumir a responsabilidade, não querer transferir a culpa para ninguém. Agora, a gente deve tomar muito cuidado. Eu vou compartilhar com vocês, nesse pouco tempo que ainda tenho, antes de fazer a oração final, vou trabalhar com isso há anos. Não abra um link, em hipótese alguma, de ninguém. Eu recebi um link pelo WhatsApp, eu recebi um link no e-mail, eu recebi uma foto para abrir. Qualquer link que seja, não abra, de quem quer que seja. Eu recebi um link da minha filha. Liga para sua filha e pergunta para ela: você me enviou um link? Então, nunca abra link sem saber realmente se aquela pessoa te enviou. O banco me enviou. Não abra. Banco não envia link. Mas é o sorteio. Mas é para participar. Não abra. Você pode estar caindo numa cilada. Quantas pessoas pesquisam? Usa a sua inteligência para pensar de verdade. Usa a sua inteligência para pesquisar. Você vai ver na pesquisa no Google quantas coisas acontecem diariamente. Não são poucas. Pessoas que estão presas. Eles ficam o tempo todo pensando numa estratégia de poder fazer o mal para alguém. E a internet hoje é o melhor canal, porque apesar de a gente saber que não pode entrar celular nas cadeias, mas é o que mais entra. Então, tenham cuidado. Tenham cuidado, use a sua cabeça, a sua inteligência. Para pensar, gente, a gente só cai se a gente quiser. A decisão ainda, graças a Deus, pode acontecer o que for, pode ter rede social, a computação quântica é algo que também está entrando agora. Gente, você já sabe, a maioria de vocês já sabe que a nossa vida é um Big Brother da vida. Não tem um lugar hoje que a gente não vá, que a gente não seja filmado. São raros os lugares que não tem a câmera nos filmando. Você usando Facebook, Instagram, você está sendo monitorado. Você pode ter certeza. E a computação quântica vai potencializar isso agora. Mas, graças a Deus, a decisão ainda está nas nossas mãos. De clicar para abrir o link ou não, de entrar ou não numa rede social, de tirar uma foto nossa e expor de momentos íntimos nossos, expor em todas as redes sociais, ou enviar apenas para uma pessoa que você quer enviar, ou para 2, ou para quantas você quer enviar, envia pessoalmente, diretamente, através do WhatsApp, só para aquela pessoa. Enfim, a decisão ainda está com a gente. Mas o dia que acontecer,
Não queira transferir a culpa para a rede social, para quem quer que seja. A decisão é de cada um de nós.